Perder o emprego nunca é uma experiência legal, então nos simpatizamos, de certa forma, com lutadores que são demitidos sem mais nem menos pelo UFC. Parece inevitável que toda demissão cause problemas financeiros e falta de confiança, mas alguns lutadores simplesmente deixam claro que ser chutado por Dana White e companhia não representará o fim da linha. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esses são 10 lutadores rejeitados pelo UFC que provaram seu valor. Número 10, Paulo Borrachinha. Se você lembra que Paulo Borrachinha fez parte do TUF, das duas uma, ou você é brasileiro ou simplesmente dorme acordado assistindo MMA, mas se você não sabia disso, melhor ainda, já que você só ouviu falar de Borrachinha quando ele já era uma máquina de nocautear. O mineiro de cabelo platinado foi selecionado para a terceira temporada do TUF Brasil em 2014, batendo José Roberto para entrar na casa. Mas as coisas não saíram como ele imaginava, sendo eliminado nas quartas de finais depois de morrer no gás contra Márcio Lioto, que chegou até a final. O ponto alto da participação dele no TUF foi quando ele saiu do banho e disse que era o lutador mais estiloso do programa. Então tá, né? Bem, Borrachinha reapareceu no UFC 4 anos depois, uma demora talvez explicada por sua falta de gás no TUF, e talvez tenha sido melhor assim. Ele estreou de verdade no UFC Fortaleza, fazendo Garrett McLellan de gato sapato e enfileirando uma galera até disputar o cinturão do UFC contra Israel Adesanya. Número 9, Nick Diaz. Os fãs mais fervorosos de Nick Diaz podem não assumir, mas a carreira do fera não era lá essas coisas no começo. Beleza, a primeira luta dele no UFC foi boa, finalizando Jeremy Jackson com armlock, um cara que ele já tinha batido 2 vezes em eventos menores, e aí nocauteou o futuro campeão Robbie Lawler, mas Nick perdeu 4 das próximas 6 lutas no UFC e acabou demitido. O cartel dele era de 11-6 e as chances dele dar a volta por cima eram baixas, mas ele fez o inimaginável no MMA, especialmente o mundo pós-Pride, e se tornou uma grande estrela mesmo fora do UFC. Ele voltou às vitórias e teve nova chance no octógono, derrotando Josh Neer e Gleison Tibau, mas saiu da empresa de novo. Foi aí que veio a finalização épica sobre Takanori Gomi no Pride, que acabou anulada por doping de maconha. Os níveis estavam tão altos que a comissão acredita que ele estava doidão na hora da luta. Diaz só perderia uma vez a partir daí devido a um corte contra KJ Nunes, antes de enfileirar 10 rivais no Strikeforce e conquistar o cinturão. Esse sucesso todo levou o Nick de volta ao UFC e ele ainda disputou o cinturão 2 vezes, mesmo batendo cabeça com Dana White em diversas ocasiões, se tornando um dos maiores nomes do esporte do jeitão dele, sem se curvar a ninguém. Número 8, Brandon Moreno. Assim como qualquer outro reality show, o TUF não mostra de fato o que é a realidade das coisas. A gente não tá dizendo que as lutas são falsas ou que as rivalidades são encenadas, mas não é normal um cara ficar trancado com possíveis adversários, lutar várias vezes em 6 semanas e não poder pisar fora de uma casa. Com isso em mente, é possível entender como um lutador talentoso não vai bem sob essas condições. Bem, Brandon Moreno é um excelente exemplo disso. Ele não só foi a última escolha dos treinadores do TUF 24, como foi o primeiro a ser eliminado, perdendo para Alexandre Pantoja, mas teve a chance de provar seu talento depois do programa. Moreno aceitou uma luta em cima da hora contra Luiz Moca e passou por cima do coitado, sério, tirou pra nada. O mexicano venceu Ryan Benoit e Dustin Ortiz em seguida, mas acabou demitido depois de perder para Sérgio Pettis e seu velho carrasco Pantoja. Só que não custou muito tempo para ele voltar. Na verdade, bastou só uma luta mesmo, conquistando o cinturão dos moscas do LFA e assinando de novo com o UFC. E o cara tá voando desde então, tendo derrotado Jussier Formiga na última luta. Moreno, aliás, hoje tá acima de todos os ex-companheiros de TUF no ranking do UFC, incluindo Pantoja. Número 7, Tim Elliott. John Dodson tinha acabado de ganhar o TUF 14 quando foi escalada para enfrentar Tim Elliott, um ilustre desconhecido na época. Para surpresa de ninguém, Dodson era o franco favorito nas casas de apostas, mas não foi essa moleza toda na hora da luta. Elliott impressionou com seu jeitão todo diferente de lutar, mesmo na derrota. Ninguém achava que ele tinha chances e o cara ainda venceu um round na luta. Ele ganhou 2 lutas depois dessa, mas quando enfrentou atletas da elite da categoria, acabou derrotado por Ali Bagaltinov, Zach Makovsky e Joseph Benavides e teve que passar no RH. Ele tinha talento, mas não parecia pronto para o mais alto nível. Mesmo assim, ele conseguiu dar a volta por cima, se tornando campeão do Titan FC e entrando no TUF 24, uma temporada especial que reuniu campeões dos moscas de várias organizações com uma disputa de título em jogo. Com o amaldiçoado Benavides de capitão da equipe, Elliott se tornou campeão do TUF e disputou o cinturão do UFC contra o maior peso mosca da história, Demetrius Johnson. Elliott foi o segundo maior azarão a enfrentar DJ, mas deu muito trabalho e quase finalizou o campeão no primeiro round. O cara perdeu, mas mostrou seu valor. Número 6, Anthony Smith. Anthony Smith vivia como um nômade antes de entrar no UFC.
Desde 2008, o lutador passou por eventos minúsculos como Crowbar MMA, Cornhusker Fight Club, Torment MMA e Brutal. Os eventos eram tão pequenos que um deles aconteceu dentro de um clube de striptease, classudo demais. Smith chegou ao Strikeforce eventualmente, ganhando 2 de 4 lutas, além de mais 2 aparições em eventos de fundo de quintal. Ele fez parte do último evento do Strikeforce e foi contratado pelo UFC mesmo com derrota, sendo finalizado por Braga Neto na estreia e demitido logo de cara. Possuído pelo ritmo da ragatanga, como diria Rômulo Mendonça, Smith atropelou 7 adversários para ganhar uma segunda chance no UFC. O cara brilhou dessa vez, subindo para os meio pesados depois de 6 lutas nos médios e nocauteando Rashad Evans, Maurício Shogun e Volkan Ozdemir. Depois de 11 anos no esporte e 45 lutas nas costas, Smith finalmente teve sua chance de ouro no MMA, enfrentando John Jones pelo título do UFC. Número 5, Andrei Arlovski. Andrei Arlovski estreou no UFC aos 21 anos de idade e mostrou que era um fenômeno de verdade, apesar de um começo meio conturbado. Depois de bater Aaron Brink, que mais tarde se tornou ator pornô, Arlovski foi jogado aos leões logo de cara, perdendo para Rico Rodrigues e Pedro Rizzo. Ele deu a volta por cima, deixou o cabelo crescer e um dia conquistou o cinturão dos pesados do UFC. Arlovski defendeu a coroa 2 vezes até perder para Tim Sylvia, de quem ele havia tirado o título. Arlovski não conseguiu reconquistar o cinturão, mas venceu as 3 seguidas até ser demitido do UFC por aparentemente brigar por bolsas maiores e não ser atendido. O peso pesado foi pro Affliction, onde nocauteou Ben Rothwell e Roy Nelson para ter a chance contra Fedor Emelianenko. Todo mundo lembra bem o que aconteceu, né? Arlovski inventou de dar uma joelhada voadora e engoliu um pombo sem asa que o deixou desacordado no chão. O cara entrou no espiral e perdeu mais 3, incluindo um nocaute em 22 segundos para Brett Rogers. Era consenso geral que ele deveria se aposentar nessa época, mas ele simplesmente se recusava. Arlovski venceu todo mundo, exceto Anthony Johnson, e uma luta sem resultado contra Tim Sylvia, até convencer o UFC de contratá-lo novamente. Arlovski venceu 4 no UFC, incluindo uma sobre Frank Mir, e estava a uma luta do cinturão do UFC. Estava porque Stipe Miocic freou sua ascensão. Sejamos justos, né? Ele perdeu para o futuro campeão da porra toda. Número 4, Chael Sonnen. Todo mundo lembra do Chael Sonnen entrando no UFC em 2009 e chegando a enfrentar Anderson Silva 2 vezes, mas ele já tinha passado pelo evento anos antes em 2005. Pro azar dele, só as derrotas foram memoráveis. O futuro vilão do UFC não era tão falador naquela época, mas era apenas competente no octógono. Sonnen foi finalizado por Renato Babalu com um triângulo, um golpe que assombra sua carreira, e venceu Trevor Prangley antes de ser finalizado por Jeremy Horn um mês depois, sendo demitido do UFC. Sonnen conta que passou a trabalhar com psicólogo esportivo nessa época e não dá para cravar que isso ajudou, mas definitivamente mudou suas performances dentro e fora das jaulas. Sonnen venceu 5 lutas consecutivas até ser derrotado pelo campeão do WEC, Paulão Filho, um armlock que ele jurava não ter batido. Sonnen então teve chance de revanche e venceu numa luta bizarra, mas não ficou com o cinturão, já que Paulão não havia batido o peso. Essa vitória o levou de volta ao UFC e nem mesmo a derrota desmoralizante contra Demian Maia freou a ascensão do gangster de West Lynn, o eterno rival de Anderson Silva. Número 3, Anthony Johnson. A primeira passagem de Anthony Johnson pelo UFC foi assustadora por motivos opostos. Primeiro porque ele insistia que a categoria dos meio médios era ideal para ele, apesar dos dramáticos cortes de peso que levavam o meio pesado direto para 77 quilos. O corpo dele não aguentava mais, o que significava falhas na balança, ou como ele mesmo definia, ele ficava perto da morte. Assustador demais, o lutador inflava para mais de 90 quilos depois de todo esse sofrimento, o que significava uma vantagem física absurda e um poder de nocaute de outro mundo. E esse era o outro lado assustador da coisa. Johnson tinha o toque da morte, mas não era possível seguir naquela categoria. Quando o UFC lhe ofereceu uma luta contra Vitor Belfort nos médios, o cara simplesmente não conseguiu bater o peso e perdeu sendo demitido sumariamente por Dana White. Johnson novamente não bateu o peso logo na primeira luta fora do UFC como peso médio e decidiu subir para 93 quilos. E foi aí que tudo mudou. Ele enfileirou 5 adversários, incluindo o duelo contra Arlovski nos pesados, e foi chamado de volta ao UFC. Johnson finalmente se encontrou lutando como meio pesado, só perdendo para Daniel Cormier nas chances ao título que teve. Número 2, Fabrício Werdum. É cada vez mais comum ver lutadores exigindo bolsas maiores no MMA hoje em dia. Esse problema não é nada novo, mas com exceção de Randy Couture,
Culture, não era comum ver atletas falando abertamente sobre o assunto. Mas, tomando como verdade a versão de Fabricio Werdum sobre sua saída do UFC em 2008, a gente percebe como o UFC lida com essas discordâncias. Werdum estava a poucas vitórias de disputar o cinturão quando foi colocado diante de um desconhecido brasileiro chamado Júnior Cigano, que o nocauteou ferozmente no UFC 90. Werdum diz que ainda tinha 4 lutas no contrato com o UFC, mas a organização exigiu reduzir sua volta pela metade. Sem um acordo, Werdum acabou saindo do evento. Olhando de fora, parecia que o UFC estava rejeitando ele como lutador, mas o sucesso que ele teve no Strikeforce, se tornando o primeiro a de fato vencer Fedor Emelianenko, mostrou o contrário. O gaúcho voltaria ao UFC depois da compra do Strikeforce e passaria por cima de geral até se tornar campeão dos pesados contra Mark Hunt e Cain Velasquez, dando início ao mito em torno de Velasquez lutando a nível do mar. Número 1, Rob Lawler. A agenda de eventos do UFC é tão cheia que eles precisam de muita mão de obra para preencher card, o que significa que o evento funciona ao mesmo tempo como divisão de base elite do esporte. O resultado disso é que vemos muitos lutadores ainda crus serem engolidos por máquinas de porrada. Rob Lawler pode ser um bom exemplo. O cara tinha acabado de fazer 20 anos e tinha 4 vitórias quando estreou no UFC. Lawler enfrentou veteranos nas 5 primeiras lutas no octógono e mesmo assim venceu 6 de 7 adversários. Ironicamente, a única derrota, e que derrota, veio para o também novato Nick Diaz. Lawler acabou demitido depois de perder para Evan Tanner, mas retornou ao prumo da carreira lutando pelo Elite XC e Strikeforce. Na verdade, ele nunca conseguiu uma sequência de vitórias no Strikeforce, mas conseguiu voltar ao UFC depois da compra do evento. A verdade é que ninguém imaginava tamanho sucesso do lutador na volta ao UFC, mas minha nossa senhora, o cara tirou onda. Lawler estava de volta aos meio médios e conquistou uma chance ao cinturão depois de umas boas vitórias, mas acabou perdendo em uma decisão polêmica para Johnny Hendricks. Na revanche, o cinturão finalmente veio. Lawler nos presenteou com 2 das melhores lutas da história logo em seguida, as batalhas com Rory MacDonald e Carlos Condit, até perder para Tyron Woodley. Agora fala a verdade, quem previu isso tudo quando Lawler voltou para o UFC? E aqui vai um salve para Rob Pelling que escreveu essa lista. Você pode seguir o Rob no Twitter através do @TheMMAMovement. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.